Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. Você pode nos acompanhar, além dos canais da NET, canais 24 e 524, também pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. A RDC TV é uma emissora multiplataformas. Não deixe de participar, compartilhando este programa, curtindo, enviando para os seus amigos, mandando a sua mensagem, a sua contribuição. A interatividade faz parte da nossa programação. Você pode mandar a sua interpelação, a sua sugestão, você pode mandar a sua provocação, a sua pergunta, o seu comentário através do live stream do Facebook no chat ou também pelo WhatsApp que está aparecendo nesse momento na sua tela. E dentro das possibilidades do programa, nós vamos ler aqui as mensagens que vão chegando. O STF, o Supremo Tribunal Federal, a corte tem sido alvo de enormes polêmicas. E esta semana ela julgou um HC, um habeas corpus, da defesa do ex-presidente Lula e roçou o mérito do segundo, 2 HCs em questão. O segundo HC, que era o principal e que envolvia a suspeição do ministro Sérgio Moro, responsável pela condenação de Lula na primeira instância, acabou sendo adiado na análise do mérito para agosto, quando a segunda turma do STF volta a se reunir. Claro que isso nas redes sociais despertou um enorme debate. E era óbvio que aqui no programa nós trataríamos dessa questão depois que assentada a poeira. Para falar sobre esta temática e para responder ao questionamento, seria o STF hoje um agente da insegurança jurídica e as suas decisões risco para a democracia no Brasil? Nós convidamos o advogado na área empresarial, em direito tributário e societário, membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, especialista em gestão de crises, Ayrton Favarin. Também o empresário e escritor Ricardo Sondermann. O advogado empresarial e tributário, presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, Vinícius Boeira. E o advogado criminalista e professor de Direito Penal, Rafael Soto. Muito bem, senhores, sejam todos muito bem-vindos. Essa semana eu e a Fernanda Bart, que é comentarista de política aqui da RDC, fizemos um vídeo que, aliás, repercutiu bem nas redes sociais, onde comentamos aí a decisão do STF. E eu gostaria de começar pelo Rafael Soto, que é da área criminal, e eu vou perguntar para ele por que me causou espécie, né, uma palavra que é muito utilizada nos meios jurídicos, o fato de que o Supremo Tribunal Federal decidiu não decidir sobre um HC. Quer dizer, ele rejeitou o HC que era referente à decisão do ministro Félix Fischer, tinha perdido seu objeto, já era esperada a sua rejeição, mas o HC que tratava, né, da suspeição do juiz Sérgio Moro acabou sendo deixado para agosto, após o longo recesso do judiciário. Vamos lá. Uma Corte Suprema tem que ficar esperando fatos novos para decidir em relação a um caso específico? Quer dizer, vamos lá, se de repente surge um fato novo no meio do recesso, não é o caso da defesa interpor um novo habeas corpus? Porque, afinal de contas, era o momento de decidir sobre o habeas corpus em questão. Daí se entrou numa questão ali referente à possibilidade do Lula aguardar solto, né, a decisão do STF. Daí foi isso votado, causou-se uma enorme confusão. O pessoal achou que o HC tinha sido rejeitado por 3-2, quando não foi. O que foi rejeitado foi a ideia do Gilmar Mendes. E a coisa agora está na espera, né? Ou seja, se prolonga a insegurança em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal. A sua avaliação em relação a isso? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Agradeço o convite de poder participar hoje desse debate, desse diálogo. Cumprimento os colegas de mesa, os nossos telespectadores. Boa noite a todos. Espero que os telespectadores tenham abandonado
o Jogo do Brasil para nos assistir hoje. Aquilo é uma chatice, aqui vai estar muito mais. Aqui vai estar muito melhor. Com certeza. Agora, essas questões são fundamentais, Guilherme, e nos trazem à tona, de certa forma, uma reflexão inicial que pode ser feita acerca da importância da Operação Lava Jato, que trouxe consequências atuais, não só políticas, mas consequências sociais. No tocante a gente vê novos modos de condutas, novos modos de valores das pessoas nas suas condutas, com o fim de se afastar, né, de certa forma, de certos jeitinhos brasileiros, para se afastar de eventuais situações de corrupção. Sim. Então, quem sabe uma situação como essa tem se reduzido ou tende a se reduzir. E, logicamente, nos impõe reflexões no campo jurídico, no que tange algumas evidências processuais que em diversas outras ações penais são muito decorrentes, comuns, e nos traz também situações processuais novas. Né? E a partir dessa pergunta inicial tua, a gente reflete essa questão e diversas outras a partir de uma implementação e de uma realização da atuação do hoje ministro Sérgio Moro no processo, então o juiz presidente dessa ação penal e as suas decisões, enfim, a atuação dos desembargadores, ministros, enfim, que é, por exemplo, qual é a tolerância hoje das instituições acerca das atuações dos juízes, no que tange a aproximação de sujeitos no processo? Qual é efetivamente a função do juiz criminal na ação penal? Qual é a função efetivamente dos ministros do STJ e do STF aqui no nosso ponto? A pauta. De quem é o poder da pauta? Quem detém o poder de inserir os julgamentos, de retirar de pauta, de colocar de novo? É o juiz? Isso não ofenderia o nosso chamado sistema acusatório, onde há uma divisão de funções, de poderes? Também discussões. Acerca dessas situações novas que surgem sobre novas provas, fatos novos, ilicitude de prova. A prova ilícita no processo penal pode ser utilizada em determinados casos, como tem se afirmado em diversos outros entendimentos jurisprudenciais. É o momento de confirmarmos precedentes antigos, de criarmos novos procedentes, muitos têm sido modificados, alterados. A finalidade do processo penal, ao se utilizar uma prova, ao se manter um processo, eventualmente não se anular um processo em que se utiliza ou se é detectada uma prova ilícita, é manter o resultado da ação penal ou anular o processo penal? Mantemos a qualquer custo, custe o que custar, doa quem doer? O processo penal é utilitarista, ou seja, os fins justificam os meios? Né? Uma série de questões, então, o tempo do processo, a razoável duração do processo. Qual o tempo que o Estado tem para processar alguém, para colocar um recurso sob julgamento? Agora, respondendo objetivamente essa tua questão, um fato novo surge. Veja, nós temos uma situação de análise de determinado pleito, de determinado recurso, aqui não se trata de um recurso, mas sim de uma ação autônoma impugnativa, o habeas corpus, que já tem um objeto definido, já provas definidas, elementos de análise definidos, e a partir daqui deve ser julgado o que se tem. Surgimento de novas provas, como tu bem disseste, eu vou ter um outro remédio, uma outra alternativa, rediscutir isso, eventualmente um pedido de reconsideração, mas hoje, então, do jeito que está, eu posso julgar. Analisado. Deveria ter sido analisado, poderia ter sido analisado. Foi um jeitinho da corte para, vamos empurrar, né, para mais adiante. Um pouco mais, né? E esse mais adiante não vai afetar de que forma uma duração razoável do processo? Quando será colocado em pauta? No início de agosto? Com o retorno do recesso? Em dezembro? Em 2020? Sim, porque o retorno do processo não significa que necessariamente seja o primeiro será caso colocado em pauta. O único argumento em favor é que se trata de um habeas corpus e que tem prioridade. Claro, prioridade por se tratar de réu preso. Agora, não deixa de ser engraçado o fato de que o HC do Lula ele tem prioridade sobre os outros HCs, né? Impressionante a quantidade de HCs que surgem assim. Mas ele é o único brasileiro que está solicitando HCs nesse momento. Nenhum outro brasileiro está solicitando HCs. Então, entra os dele. Muito bem. Olha, exato. Favarinho.
Boa noite. Boa Prazer noite. recebê-lo. Muito obrigado. Você não vai me chamar de petista. Não farei mais essa deselegância contigo em pleno ar. Cumprimento os colegas de mesa e agradeço ao convite e aos telespectadores. Isso que o colega falou há pouco tempo aqui, que o STF decidiu não decidir, isso não está inovando. Não está inovando. O STF hoje está com um espírito hollywoodiano, ele quer luzes sobre ele. Então, por qualquer coisa, ele chama a atenção. Quando ele deixou de julgar uma posição porque alguém tinha que ter uma viagem, ele está chamando a atenção para cima dele. Esperem, vamos pausar um pouco que eu tenho que ir a Lisboa. Foi essa. Não foi a primeira vez. Não foi exatamente isso. O Gilmar Mendes também tinha que pegar um voo Não para São foi a Paulo. primeira vez, não foi a primeira vez. Eu acho que, e aí quando se fala de tolerância, é de se perguntar qual é a tolerância da sociedade com o STF. O que a sociedade hoje pensa do STF, da Corte Superior, o que a Corte Superior está trazendo de segurança jurídica para o Brasil, para o país. Nós tivemos outras situações em que a imparcialidade foi rasgada, ela foi triturada, ela foi pisoteada, porque não existe mais imparcialidade. Tudo é parcial. Novos precedentes, cada vez que se cai uma situação no STF que diz respeito à política partidária, e nós já sabemos que essa corte tem uma orientação político-partidária, e aí pouco importa se ela é de esquerda ou direita, na minha opinião, no meu entender, a corrupção é ambidestra, tanto do um do outro, ele pega a qualquer lado. Ele fecha situações inquisitórias, ele não julga, ele espera. E para completar, o colega disse que ele empurrou. Aí eu penso, como advogado, de uma outra forma que não sou da área criminal. Se empurrou, é porque a argumentação que ele tinha no momento era frágil. Ele não se sentia garantidor daquilo que ele prometeu para o pária dele, ou daquilo que ele se comprometeu em fazer. Então ele empurrou, porque deve vir mais alguma coisa pela frente. Encerrando... Mas tu acha que o Supremo Corte deve ficar à mercê da hipótese? Mas se nós não conseguimos pensar... Daqui a 20 anos também pode surgir alguma coisa. Sim, mas só um pouquinho. Se nós não conseguirmos pensar nessa hipótese, nós estamos sendo, no mínimo, desleixados conosco mesmo. Porque assim, o admirável mundo de Alice não existe isso aqui. A Corte já demonstrou mais de uma vez que ela tem um viés. Ela tem um viés, ela está se julgando por uma ponta ou pela outra. Ela está fazendo isso. E ela não está sendo imparcial. Ela não está sendo imparcial. E o STF já deu diversas demonstrações de situações com outros ministros julgando que não tem imparcialidade, nenhuma nada. E novos precedentes cada vez vão acontecer. Agora, quanto a isso que nós falamos, que não sei, a gente tem um paciente que está precisando de um habeas corpus no Brasil, o único deve ser o Lula, porque deve ter outros que não precisam mais. Então, eu creio que o STF está chamando a atenção para ele com um propósito bem claro. Eu dou a dificuldade para vender a facilidade. Ricardo Sandro, bem-vindo. Prazer recebê-lo novamente. Mais uma vez, boa noite aos amigos aqui, aos telespectadores. Eu acho que eu sou o único não advogado aqui, né? Eu também não sou, eu sou só formado em Direito. Eu sou formado em Direito, mas... Eu sou rabo. Eu vou fazer uma leitura um pouco mais assim do ponto de vista, se vocês me permitem, econômica do que do campo de vista jurídico. Exatamente. O que acontece? A pergunta do programa é se o Supremo Tribunal Federal, ou na verdade o Tribunal de Supremas Injustiças, né, ele contribui ou não para a segurança jurídica. Eu diria que ele é hoje o grande elemento desestabilizador dos investimentos no Brasil. Ele e a demora das reformas, principalmente da reforma da Previdência. Porque qualquer empresário, como empreendedor, como investidor de startups, etc., a primeira coisa que eu tenho que fazer hoje, antes de fazer qualquer investimento, é chamar o meu advogado tributarista, né? Não o meu contador, o meu advogado tributarista, e dizer, está aqui toda a papelada e a gente tem que fazer uma história pregressa, futura do que nós estamos fazendo e como que vai ser o imposto de renda e como... O tempo que a gente gasta, e evidentemente o dinheiro que eu gasto antes de fazer um negócio, não faz sentido. Chega a não fazer sentido. Só completando, né? Dinheiro com advogado não é gasto, é investimento. Porque a insegurança jurídica é gigante. Se eu vou fazer uma empresa no exterior, se eu vou fazer nos Estados Unidos ou em Portugal,
Eu não preciso consultar um advogado. Eu vou lá e faço um negócio e começo a operar. Eu não preciso ter este investimento, que lá seria um gasto. Aqui Sem a é burocracia. parte do investimento é o legal fee. É. Bom, então, o que a gente vê? A gente vê uma justiça no Brasil que é caríssima, ela representa 1,4% do PIB. Ela é cara, ela é lenta, ela é vaidosa, como você estava dizendo. certeza. Tá? A gente tem uma representação... Aquelas capas que eles usam são basta ver ridículas. que eles não são... Togas. Toga, Basta né? ver São que eles não ridículos. são juízes, eles são ministros. O E eles termo são é diferente. supremos. Eles são supremos. E todas as outras cortes que vêm depois se consideram da mesma forma. Tá? Vaidosas, autoritárias e assim por diante. Então, do ponto de vista do reles mortal brasileiro, trabalhador ou investidor ou empresário, ele vê... E aí, do outro lado da magistratura, você tem uma organização corporativista fazendo politicagem e externando as suas plumas de vaidade, que é a OAB, né? Que eu tenho certeza que não representa os advogados que estão aqui. Então, esta insegurança jurídica gera insegurança econômica, gera um custo maior de investimento. Tá? Basta ver o simples fato do julgamento acontecer no habeas corpus. Naquele mesmo dia, a Bolsa caiu 2,2%, se não me engano, o dólar subiu. Foi um inferno. Foi um dia de inferno. Tá? E, por outro lado, a gente vê o seguinte, o Brasil tem um número de faculdades, até o Dr. Paulo Calhendo, que outro dia deu esse número, o Brasil tem um número de faculdades de direito iguais a todas as faculdades de direito do planeta. Mais. O Rio Grande do Sul, ou mais. O Rio Grande do Sul tem o número de faculdades de direito igual ao número de faculdades de direito de toda a Europa. Deveríamos ter as melhores leis do planeta. E não temos. E temos uma insegurança jurídica, temos uma batalha de vaidade. Até porque não são os advogados que fazem as leis. Bom, sim, mas são advogados transvestidos eleitos como políticos. A grande parte dos políticos eleitos nas assembleias estaduais, nas câmaras de vereadores e no Congresso Nacional e no Senado, formação é jurídica. É jurídica. Tá? Outro dia, um outro programa, muito tempo atrás, eu fiz uma relação de todos os presidentes do Brasil, 1/3 foi advogado, um pedaço, 10%, 15% foram militares. Jamais o Brasil teve um administrador como presidente. Isso diz muito do país. Isso diz muito do país. Diz muito. Não teve um que outro engenheiro, mas nunca teve pessoas que realmente estão lá para serem executivos. Então a gente criou hoje uma situação no Brasil onde dependemos da política, da politicagem, e esta política e da politicagem, ela acontece dentro da justiça, do ambiente jurídico. Porque quando há uma vaga no Supremo Tribunal Federal, os candidatos fazem política para obter votos para serem. O ministro Fux fez política para ser eleito ministro do Supremo Tribunal Federal. Dizem que ele ficou andando pela esplanada dos ministérios, inclusive fazendo promessas ao José Dirceu de que ele ia segurar no peito o caso do mensalão. Bom, então nós o que dizem. Nós o José Dirceu lia a biografia, O Moro está cotado. lia a biografia do José Dirceu, ele diz isso. Agora tem esse caso do Moro aí que parece que teve um acordo lá e tal. O Moro negou, o Bolsonaro entregou o Moro disse que não aconteceu nada e tal. Bom, o que eu, só para concluir, para deixar o Vinícius também fazer os seus comentários, então eu acho que assim, se construiu no Brasil e nós deixamos que fosse construído no Brasil um império da lei, mas transformada em injustiça. Porque as decisões, em grande parte, são, quando não são um princípio de Robin Hood equivocado, não é? As avessas. As avessas, ela trata o empreendedor, ela trata o empresário, ela trata o gerador de emprego como se ele bandido fosse, né? E ela trata aquele grande empresário que é, sim, um elemento de corrupção, porque quem está nos assistindo aqui em casa,
é um pequeno empresário, os senhores são advogados, são pequenos empresários nas suas bancas. Nós não temos porta aberta do BNDES, nós não temos um ministro que nos atende, nós não temos o que as Odebrecht da vida, as Braskem e assim por diante, essas grandes empresas têm, que são empresas que, embora sejam empresários, não transitam no mundo da concorrência e do capitalismo real. Eles vivem no mundo mercantilista, onde se estabelece uma outra relação com o rei em plantão. E o Supremo Tribunal elege esses semideuses, né, até as suas mortes ou aposentadorias aos 70 anos de idade. Né? 75 anos de idade. E lá eles ficam. Então, e eles entram jovens, estão entrando cada vez mais jovens, significa que vão ficar cada vez mais tempo. O dano ao país vai ser cada vez mais prolongado. Então, nós vivemos uma situação onde, sim, a insegurança jurídica hoje vem do Supremo Tribunal Federal e é a maior inibidora de investimentos para o Brasil, junto com a falta de reformas. Mas elas andam juntas, porque a gente pode fazer as reformas e, mesmo assim, o tribunal pode se manifestar contra, como já se manifestou contra um pedaço de privatização, uma privatização de pedaço da Petrobras. O Supremo Tribunal Federal não tem nada a ver com o assunto e ele está legislando, como no caso da criminalização da homofobia e assim por diante. Vinícius Boira, bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, Macalossi. É um prazer retornar ao programa. Uma boa noite aos ouvintes e aos demais debatedores. Esse programa tem cumprido um papel fundamental nos debates e na conscientização da sociedade gaúcha que merece ser relevado. Muito obrigado. Revelado. Muito obrigado. Mas ele só consegue fazer isso porque tem convidados como vocês que garantem a qualidade do programa. Muito obrigado pelo que me toca. Bom, para falar em Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, nós temos inicialmente que falar sobre a Constituição. A nossa Constituição de 88, que foi chamada, apelidada de Constituição Cidadã, acabou por criar uma série de arapucas, uma série de armadilhas, e que essas armadilhas estão cobrando o seu preço ao longo do tempo. Em direito, ou seja, em ciências sociais, as coisas não acontecem de uma hora para outra, as coisas acontecem ao longo do tempo, se sucedendo nas suas próprias consequências. E o Supremo Tribunal Federal não é diferente disso e vem degenerando ao longo do tempo. Nós podemos observar, até pela biografia dos integrantes atuais, comparando com os integrantes do STF ao passado, que nós não teremos dúvida de que a qualidade das decisões realmente vão cada vez mais, como disse o Ricardo Sondermann, piorar. A Constituição Federal estabeleceu diversas regras e algumas não são cumpridas, outras são cumpridas distorcidamente e poucas são cumpridas efetivamente. O principal erro que eu vejo que existe no STF começa pela forma de escolha dos seus membros. No momento em que a gente coloca uma possibilidade de troca de interesses na escolha de membros do STF, ou seja, existe uma necessidade de uma indicação política do presidente da República ou do rei de plantão, como disse o Ricardo, e este rei vai escolher certamente alguém que vai coadunar com as suas ideias e vai colocar dentro do Supremo, que terá que negociar com os senadores a sua unção, né? Ungimento. O seu ungimento ao Supremo. E isso, o pior de tudo, é que é feito a portas fechadas, ou seja, nós não sabemos quais são as promessas que os candidatos ao Supremo fazem aos senadores para serem eleitos. Não pode ser nada resultado diferente, ou seja, nós não podemos esperar um resultado diferente de que metade do Senado responde a processos criminais e esses processos criminais quase que invariavelmente prescrevem no STF. Não, ou seja, por conta do foro privilegiado, que é outra... Nós podemos pegar o caso aí do Renan Calheiros, que é o campeão de inquéritos, estão lá todos eles mofando nas gavetas do Supremo, não se dá andamento até agora, inclusive o Supremo Tribunal Federal, relativamente aos casos da Lava Jato, ainda não julgou ninguém que tinha foro por prerrogativa de função, enquanto a Justiça em primeira instância tem julgado com uma seriedade bem maior. Bem maior. Então fica aí
evidenciado isso. Mas o próprio processo do mensalão demorou anos para ser analisado. Para ser julgado. Claro que não é... Se fôssemos analisar, não seria o fórum adequado para casos criminais. Não, até porque não tem a estrutura para fazê-lo. Ou seja, aí é outro erro que consta na nossa Constituição. O Supremo era para ser um tribunal constitucional. No Brasil hoje ele é quase tudo menos isso. Ou seja, cortes constitucionais ao longo do mundo, elas são apartadas do poder judiciário. A Constituição brasileira não prevê a terceira e a quarta instância. O sistema legal brasileiro prevê dupla instância, ou seja, o primeiro grau é onde é o juiz natural que julga que dá as decisões da vida cotidiana da gente, e quando se sente inconformidade com essa decisão, se faz um recurso, que é o recurso de apelação, que vai para uma corte superior. Quando essa decisão em segunda instância ofende a lei, ela iria somente naquele ponto, ou seja, o que seria chamada de terceira instância não pode ser uma terceira instância porque ela não vai julgar fatos. Ela só julga as decisões se são contrárias ou não à lei federal. E o STF, como guardião da Constituição, só poderia tomar conhecimento de ações que atacassem diretamente a Constituição Federal. E nós vemos que o Supremo gasta grande parte do seu tempo não julgando questões constitucionais. Como nós estamos falando do habeas corpus do Lula, não tem nada de constitucional. Nós vemos uma série de decisões no Supremo que não são constitucionais. Outro erro que o Supremo acaba incorrendo é que quem julga as decisões que são tomadas no Supremo, as ações que chegam ao Supremo, não são as ações dos cidadãos comuns como nós 5 nesta mesa. 90% ou mais, eu não sei bem o número correto agora, se é 91%, 92% ou 93%, mas é certamente mais de 90% do cliente do STF é o próprio governo federal. Ou seja, as decisões que interferem na nossa vida não chegam ao Supremo. As decisões que chegam ao Supremo são as decisões que interessam ao governo, interessam ao Estado. Ou seja, então o Supremo Tribunal Federal não é uma corte constitucional, e é uma corte para salvar o orçamento público, salvar o pescoço do Estado diante do orçamento, quando existe uma afronta aos direitos individuais do cidadão. Salvar o pescoço do rei que escolheu os juízes. Também é isso, ou seja, o que chega normalmente, por que chega 90% das ações do Estado ao Supremo? Porque essas ações estão discutindo ilegalidades que o Estado cometeu contra as liberdades do cidadão, principalmente em matéria tributária. Ou seja, o cidadão é agredido no seu bolso com ataques ilegais cometidos pelo Estado. Quando se consegue fazer uma tese jurídica provando que aquela ilegalidade foi cometida, chega ao Supremo Federal essa decisão para evitar que o Estado seja sangrado, devolvendo ao cidadão o seu direito. Começa por aí. O Supremo Tribunal Federal, historicamente, em todos os lugares do mundo, ele cumpre uma função de pacificação social. Aqui no Brasil, o Supremo esses dias estava decidindo se o campeão brasileiro de 1987 era o Flamengo. Para te ver como são questões que não são constitucionais. Matéria constitucional. É uma piada. Então, continuando no raciocínio, ou seja... Se você fosse flamenguista, seria. Eu acredito que não, Não, mas nem assim. Nem assim, não, estamos fazendo troça. O Supremo Tribunal, eu perdi até o fio da meada, o Supremo Tribunal Federal, ele em qualquer lugar, os tribunais constitucionais em qualquer lugar do mundo, eles cumprem uma função de pacificação social, ou quase que seria um poder moderador. No Brasil, não. No Brasil, acaba sendo um poder distensional. Ou seja, ele cria a distensão social, ele cria a insegurança social, a insegurança jurídica. O Supremo Tribunal Federal hoje cumpre o papel de incitar a população a requerer o fim da democracia. Ou seja, nós vemos com frequência nas redes sociais a população dizendo: vamos invocar o artigo 142 da Constituição e chamar os militares para fechar o Supremo. Vamos fechar o Congresso, artigo 140. Ou seja, nós vemos
que uma corte constitucional joga contra a Constituição, querendo impor uma restrição às liberdades individuais, fechamento de Congresso e fechamento do Poder Judiciário. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal hoje no Brasil age em sentido contrário, antagônico ao interesse pelo qual ele foi criado. Então, essas funções são todas elas derivadas do problema originário, que é o problema da Constituição de 88, que é uma Constituição que ficou muito grande, muito longa, se inseriu assuntos que não são de interesse de matéria constitucional em lugar nenhum do mundo, se colocou enxertado dentro da Constituição, porque ela foi uma Constituição que foi feita num momento histórico errado. Nunca, em lugar nenhum do mundo, se faz uma Constituição, uma modificação, uma nova Constituição, em momento histórico como o Brasil estava vivendo, que era um período de fim de uma ditadura. Ou seja, é óbvio que num fim de uma ditadura, a Constituição ia pender para o outro lado. Assim como quando se faz o Chile não fez uma nova Constituição depois da saída do Pinochet, porque exatamente por isso, manteve-se a Constituição para não jogar a Constituição para o outro lado. Ou seja, a Constituição não pode ser um 8 ou um 80. A Constituição ela tem que respeitar os princípios e as tradições e as regras e a cultura de uma nação. E não pode ser enxertado dentro da Constituição assuntos de matérias que não são constitucionais. Quantos artigos são? Fora as emendas. Só lembrando que essa é a Constituição que, segundo o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi presidente da Corte, como é que é o nome dele? Foi ministro... Gaúcho, Paulo Gonçalves? Não, o outro. De Santa Maria? Jobim. Nelson Jobim disse que ele cochichou assim, alterações no texto, a boca pequena. Os artigos foram modificados segundo cochichos do Nelson Jobim. Diz ele. Aí não pode se esperar muita coisa, né? E com a nossa Constituição inchada rapidinho. com esses direitos, né? Se não as teríamos, o que teríamos? Então, Quantos já artigos estamos são em um na Constituição? sistema São frágil, com tantos direitos. E aí até a questão da justiça criminal, que o pessoal critica tanto por ser uma justiça criminal garantista, né? E aí tu vê nesses direitos constitucionais que nós temos, ninguém critica o nosso 13º, o direito a férias, né, o FGTS, direitos constitucionais consagrados, evidentemente. Quando nós chegamos na esfera criminal, toda essa base, essa matriz constitucional é esquecida. Nós passamos, parece que um processo sem regras, onde se decide ou se avançam julgamentos em algumas situações por vaidade, por ideologias, etc. e tal. Agora, nós poderíamos ter as melhores leis do planeta, foi colocado aqui. Quiçá tenhamos excelentes leis. Inclusive a nossa Constituição Federal, ela é uma Constituição muito reconhecida na Itália, por exemplo, né? Em outros países, na Espanha, como uma Constituição, de certa forma, modelo. Nós temos leis ordinárias também, nosso procedimento, nosso Código Processual Penal, enfim, com suas reformas pontuais, criticáveis e tal, que nos impõem diversos métodos ou dispositivos de processamento que não são cumpridos. Então o problema está nas nossas leis, melhores leis, ou temos leis boas que não são cumpridas. Por exemplo, qual é o prazo, nós poderíamos dizer, o tempo de uma ação penal no Brasil? Instância ordinária, Justiça Federal e Justiça Estadual. Não temos um prazo predefinido, mas o Código de Processo Penal estabelece o seguinte: recebida a denúncia, o magistrado designa audiência em até 60 dias. Quantas? Uma única audiência onde virá produzir todas as provas. Encerrada a audiência, o que acontece? 30 minutos para acusação e defesa e em seguida o magistrado proferirá a sentença em audiência oral. Isso nunca vi. Eu nunca vi isso. Esse prazo não existe para os recursos. A acusação e defesa tem prazo. A defesa tem 5 dias para impor um recurso de apelação, a acusação também. Se perder o prazo, perde o direito. Qual o tempo que o juiz tem para julgar? Não existe tempo. Se eu não cumprir os 60 dias, qual a sanção para o Estado? Não há sanção. Se eu descumprir a lei de interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, enfim, bloqueios de bens, como existe nas requisições, os requisitos legais, enfim,
São observados esses requisitos legais para destruir vidas, para bloquear contas, para apreensão de bens, sequestro de bens? São observadas? As nossas leis garantem isso. Nós temos leis de boa qualidade que não são observadas. Mas aí a aplicabilidade dela é muito distorcida. Né? Muito distorcida. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, depois tu volta para trazer aí o teu ponto de vista. No segundo bloco eu também gostaria de entrar aqui no mérito da discussão mais polêmica, que é relativa especificamente ao Lula, se cabe alguma nulidade aí relativa a ele. Eu acho que é importante nós tratarmos Cabe disso. uma nulidade ao Lula, é bonito, né? Se cabe Se uma teremos nulidade relativa ao maturidade, caso se teremos Lula. maturidade para anular uma ação dessas. E as consequências. Exato. As consequências. Voltamos em seguida com o Cruzando as Conversas. Cruzando as Conversas de volta, hoje nós estamos examinando a seguinte questão. As decisões do Supremo Tribunal Federal representam um risco para o Brasil? O Supremo Tribunal Federal é fator de instabilidade institucional, de insegurança jurídica? Os nossos debatedores são Ayrton Favarinho, Vinícius Marques Bueira, o Ricardo Sonderman e o Rafael Soto. E vocês que estão em casa podem nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. Não deixe de mandar sua mensagem. Nós temos aqui algumas contribuições do público, depois vamos ler. Maurinho, tu ia falando ao fim do primeiro bloco, ele interrompi para o intervalo, mas a palavra está contigo. Eu gostaria nesse segundo bloco, depois a gente enfatiza isso, tratar, obviamente, do caso do Lula. E lembrando, isso é importante, isso é fundamental, é a alma, inclusive. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul há 40 anos, a evolução dos metais. Fala aí. Mas eu estava contraponto ao Dr. Rafael, que estava falando a respeito da aplicabilidade da lei e da criação das leis, como falou o colega aqui. Nós temos boas leis no Brasil, mas a aplicabilidade dela é deturpada. Nós tivemos uma situação com o ministro Lewandowski, que quando aquela senhora foi retirada da presidência da República, ela não ficou inelegível, ela foi afastada e não ficou inelegível. Ele alterou ali a Constituição, alterou a lei e criou isso. E aí isso Por meio de um destaque. Isso me traz uma coisa no passado que eu aprendi lá nos bancos escolares, quando uma frase de um famoso cara chamado Otto von Bismarck disse que os homens não devem saber nem como se fazem as salsichas, tampouco as leis. E é bem isso. É bem isso. A situação da legalidade brasileira, ela é traçada a quatro paredes e fechada, e nós não sabemos disso. Quanto à situação de tudo isso que está acontecendo a respeito do ministro Moro, isso já acontece no Brasil há muito tempo. A Receita Federal conversa com o Ministério Público a saber se uma pessoa tem isso ou tem aquilo. Ou seja, as instituições já se conversam para fazendo isso. Aquela senhora, quando era presidente da República, ela fez uma lei a 12.800... Quem que é aquela senhora? A Dilma. Presidenta? A presidente, né? Não vamos criar uma figura de linguagem também que ia forçar um português em cima, né? Claro. Mas a lei 12.850, onde a lei prevê que as instituições têm que conversar. Agora, nós estamos querendo criar uma... Mas não um diálogo tão direto como com interferência do juiz nessas trocas de informações. Aí eu pergunto, quando a gente tem uma foto que tem um advogado que defende R$17 na Lava Jato, tomando, bebendo, festejando com um ministro do Supremo... E agora presidente... Que é a situação mais impactante que essa? Tá errado. Que é um juiz do Supremo que julga processos do escritório da sua própria esposa. Exatamente. E não se declara Um juiz do não se Supremo, declara impedido. um juiz do Supremo que é padrinho de casamento de um filho de um réu que está sendo julgado por ele no processo. E manda soltar 3 vezes o réu. Esse ministro que tem claramente um viés político partidário, tem até um instituto em nome dele. O ministro pode ter um instituto e ganhar o que ganhou em dinheiro, se nós formos ver nos programas de esquerda, nos partidos de esquerda. Ganhou dinheiro da JBS para financiamento do próprio Exatamente. Então, como é que nós estamos querendo fazer? É o morto querendo falar do quase falecido? Cada situação que acontece com o governo Bolsonaro, ela é amplamente triturada na imprensa.
E assim, ó, a imprensa não deixa passar nada, porque bom, ela tem eu o acho viés. que é adequado. Não, eu acho que não está assim, mas ela tinha que ter uma imparcialidade. Nós temos uma repórter do Valor Econômico. Imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Exatamente A oposição? Eu acho que a imprensa tem que ser não partidária, mas ela tem que fiscalizar o governo e criticar. Mas nós estamos... Para baixar a cabeça já bastam Nós CCs, estamos com a funcionários imprensa. públicos. A imprensa tem partido. A imprensa tem partido. Se não consegues ver, dá uma olhada nos jornais, pega o Valor Econômico das últimas 2 semanas. O problema não é a imprensa ter partido. Pega a Folha. Pega a Folha de São Paulo. Pega a Folha de São Paulo. Vamos lá, a imprensa é, na sua quase unanimidade, apoiadora da principal pauta do governo, que é a reforma da Previdência. Não, a principal pauta que a imprensa Mas bate sempre é a com- falta de Mas- dinheiro para ela. O problema sempre não com é a uma notícia, imprensa. perdão, só- Nós não vamos falar aqui da imprensa, Sempre podemos com fazer um debate sobre a noticiazinha, imprensa. sempre no tom errado, Macalossi. Mas quem é Sempre que define o tom certo sempre pra no imprensa, tom Sonia? dizendo, não estão se conversando, A sociedade. não vai dar certo. A sociedade. Exatamente. Mas não estão se conversando, O só falando problema com não qualquer é a parlamentar. imprensa- É uma bagunça o governo na sua O problema no seu não é a diálogo institucional. imprensa ter lado. Eu acho que a imprensa tem que ter lado porque não existe ninguém sem lado. O problema é O problema dizer, é ela não Tem que tá dizer claro. que tem lado. Exato. A imprensa Isso sim. tem que Exato. deixar claro qual é a posição política e editorial daquele veículo. Ela tem que ter lado porque se disser que é isenta, que não tem lado, ela estará mentindo. Tanto que você pega, você pega Intercept programas já tá mostrando seu lado nos Estados também. Unidos, Eu você sugiro- pega CNN, NBC, você pega Fox News. Quando você está ali zapeando, mais ou menos tu já sabe Sim, o que qual que vai vai ser a conversa. Então Não, é divertido, entende? identifica. Porque você identifica. E eu posso seguir aquilo que me interessa. Desculpa te interromper, eu vou dizer assim, ó, leiam matérias escritas por uma jornalista do Valor Econômico, a Maria Cristina Fernandes. Leiam e vejam se o que ela bota no jornal, se ela não tem um viés político. Nós tivemos há pouco... Calma, nós- uma coisa. Calma, Não, aqui mas- tem que fazer uma pequena diferença, pequeno Mas eu parênteses. só quero Uma completar. coisa é o viés político, que sim pode ter, outra coisa é o viés partidário. Mas eu entendo, Então é essa é a diferença. É isso que eu ia te dizer. Quando tu lês alguma coisa dela, tu vais ver que é o seguinte, ela tem o viés político e partidário. Ela está sempre escrevendo dessa forma toda. Nós tivemos há pouco tempo um caso que até eu achei muito hilário, um próprio jornalista aqui do Rio Grande do Sul, num programa via internet, falando sobre desarmamento, foi tomar a posição de uma pessoa que conhece bastante a questão do desarmamento, que reside nos Estados Unidos. E esse jornalista foi triturado em pleno programa, porque não conhecia nada da matéria e estava lendo documentos de matérias que estavam totalmente fora. Então, isso eu acho que assim, não está preparado. Só vamos voltar para o STF. Depois, STF. não é porque eu sou da gostaria- imprensa. Podem falar mal da imprensa, eu mesmo falo. Mas é que vamos centrar Eu na gostaria, pauta principal do eu programa. gostaria de voltar exatamente nisso para continuar a argumentação que eu fiz no primeiro bloco. O STF tem contribuído em muito com a insegurança institucional no Brasil. Concordo. Ou seja, vamos analisar, eu anotei agora durante o programa aqui alguns pontos. A diferença com que o STF tomou decisões com relação ao caso quando o Lula foi nomeado ministro da Dilma e o momento em que o Moreira Franco foi nomeado ministro do Temer. Ou seja, Tens razão. foram 2 pesos e 2 medidas. O Temer foi permitido manter o Moreira Franco, mesmo sendo acusado, e todo mundo sabendo, o STF sabendo, que aquela decisão era para dar foro privilegiado ao Moreira Franco, que era o mesmo caso que ocorreu com o Lula. O Lula não tomou posse, o Moreira Franco foi até o final do governo. Outro ponto. As decisões em que o STF tomou com relação ao caso do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o Delcídio Amaral e outros tantos deputados que foram afastados dos seus cargos e com relação Para ao perderem o foro. perderam o foro, e em relação ao Aécio Neves. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas em casos idênticos. O plenário do Supremo... Tá aí um desses casos aí que tu mencionas, é o próprio Eduardo Cunha. Sim, eu citei o Eduardo Cunha e o Delcídio Amaral, foram os 2 exemplos que eu citei. 5 dias depois, estava fora. O plenário do Supremo já tomou posicionamento em 2 momentos seguidos, a partir de 2016 para cá, permitindo que seja efetuada prisões de condenados em segunda instância. Isso é o caso mais escabroso de todos. Até em termos porque, de caso e eu sou um defensor ferrenho de que há possibilidade, porque na segunda instância se encerra o debate
de fatos. Probatório. O debate probatório. Então, ali, a parte, vamos dizer assim, juridicamente não ocorre, mas a parte de fatos fica transitada em julgado. O que se discute somente é a questão da legalidade, talvez, ou não, da decisão. E não é da legalidade, é do confronto a uma lei federal ou à Constituição, o que raramente ocorre. Mas, independente do plenário ter tomado mais de uma vez a decisão permitindo, existem ministros dos Supremos que continuam contrariando o plenário e tomando decisões contrárias, dando habeas corpus com liberdade concedendo habeas corpus para condenados em segunda instância. A restrição ao foro privilegiado. Já existe 8 votos favoráveis a criar restrições ao foro privilegiado. Um ministro pede vistas, passa o prazo que ele poderia ficar com o processo engavetado e ele não devolve ad infinitum o processo. Ou seja, já existe maioria consolidada e irreversível para a restrição do foro e, ao mesmo tempo, esse processo não anda. A pauta. Quem é que escolhe a pauta? O ministro-presidente escolhe a pauta, o presidente da turma escolhe a pauta, decide se coloca ou não um processo de julgamento sem respeitar a regra lá estabelecida e, ao mesmo tempo, modifica esta regra a seu bel interesse. Sabe-se lá com quais fins. O auxílio moradia. O auxílio moradia que causa um prejuízo gigantesco, que já existe uma série de decisões que aquilo é ilegal e, ao mesmo tempo, se mantém com liminar, uma liminar frágil, o auxílio moradia a procuradores e membros do Ministério Público e juízes, defensoria, que causam um prejuízo gigantesco para a população brasileira. Lembra a discussão que você teve? Lembra a discussão que você teve sobre isso? Claro que sim. Nós vamos retirar a eliminada porque as pessoas votaram um aumento. Que é isso, minha gente? Exatamente isso. Ou seja, isto é uma tradução literal de insegurança jurídica. Corporativismo. A ofensa pessoal entre ministros. Não foi nenhuma nem duas vezes, inclusive em sessão, que nós vimos os ministros se atacando. Não só isso. Acusações. O ministro Barroso acusou de haver um balcão de negociação. Ou seja, acusação. Isso é uma acusação? De crime, de prática de crime. De prática de crime. E isso não muda. Outro fato. A LOMAN, se não me falha a memória, é o inciso 3º do artigo 34. LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura. Lei Orgânica da Magistratura impede que qualquer juiz dê declarações públicas à imprensa, comente casos sob a sua jurisdição, porque ele não poderá proferir decisões depois de comentar. O juiz não é ator do processo. É o que mais faz. O que nós vemos diariamente os ministros do Supremos indo à imprensa, à televisão, dando declarações sobre processos que estão sob o seu julgamento. Se acender uma lanterna, ele sai correndo achando que é uma câmera. O inquérito, eu tenho mais aqui, mas eu estou falando só de alguns. Posso te dar uma só para concluir. Eu listei uns também, eu quero contribuir contigo. O inquérito que foi instaurado pelo ministro sobre as mídias sociais, o ministro Alexandre de Moraes. Foi a mando do Dias Toffoli. Dias Toffoli mandou e nomeou o Alexandre de Moraes. Nós estamos vivendo um período inquisitório. Nós voltamos à Idade Média no Brasil, onde quem vai decidir instaura o inquérito, faz a acusação, faz a pesquisa criminal, a persecução criminal e depois vai tomar a decisão. Me permite, eu vou te ajudar aqui na lista. A César Battisti, quando foi passado para o Lula a decisão de extraditá-lo ou não, que era uma decisão que não era dele. Uhum. O uso de algemas, que se decretou o uso abusivo de algemas. Nos Estados Unidos passa o sinal vermelho, você sai de algemas dentro do camburão. As cotas, que deveriam ser temporárias e que eles transformaram em um regime de cotas. As terras quilombolas, a demarcação das terras indígenas, que destroçou o estado de Roraima. Acabou com o estado de Roraima. Tá? A liminar que o o Marco Aurélio deu para liberar 176 mil presos, quase saiu, né? Agora, o Supremo Tribunal legislou e criminalizou
a homofobia, porque não havia lei e eles fizeram. A eterna discussão da segunda instância, o processo de privatização, uma venda de parte de subsidiárias da Petrobras, que o Supremo Tribunal se meteu, Lewandowski disse que não podia. A reforma trabalhista, o foro privilegiado, a eterna disputa entre uma turma e a segunda turma, que são turmas diferentes e que operam de formas diferentes. E aí vai, né? É interminável a insegurança jurídica. E aí tu tem um juiz, que hoje é o presidente, que não se julga impedido de se julgar os seus ex-patrões, né? O ministro que prende um passageiro de avião, né? Um que quer soltar 176 mil presos, um que dá habeas corpus para todo mundo, e o Alexandre de Moraes que virou o Torquemada. E aí vai. Nós podemos ficar a noite inteira aqui, né, Vinícius? Voltando para essa questão do STF, tu vê, isso tudo... situação é difícil, né? O Moeira demoliu análogas com julgamentos diversos. Chega um momento, como eu dizia antes, que nós não sabemos mais qual é a função dos órgãos e dos sujeitos. O juiz dando entrevista. O juiz é ou não é imparcial, afinal de contas? Tu vê o sistema burocrático. O sistema burocrático do Weber, ele trabalhava uma ideia... Aliás, ontem o Gilmar Mendes estava dando uma entrevista na Globo News. Então, eu já vi um julgamento de júri ser suspenso para que todos pudessem prestar a sua entrevista. Terminaram a entrevista? Sim, então vamos continuar o julgamento. Tu me permite, Rafael, qual é o lugar do mundo que se tem televisionamento de sessão da Suprema Corte? O que o televisionamento... Não, isso não é a transparência judicial. A transparência judicial tu faz com julgamentos com portas abertas, com as partes participando, com os advogados, com estudantes que queiram aprender, Vinícius, com escritores. Como leigo, a grande vantagem é que a gente não entende uma palavra. Mas isso não é o problema. É um problema, sabe por quê, Ayrton? Porque no momento em que existe o televisionamento, tu mesmo falaste sobre o ego dos juízes da Suprema Corte, a vaidade. Eles, para fazer um voto simples, eles fazem 40 páginas. Aquilo vira um púlpito. E aí que o julgamento já não anda mais. Ou seja, nós já temos um represamento no STF e com o televisionamento, uma simples decisão que poderia ser ter uma sustentação oral para sustentar a sua decisão, uma fundamentação de 3, 4 frases se transforma em 40 laudas. Ou seja, isto também prejudica o andamento do Supremo. Só voltar para o Rafael para ele completar o raciocínio, que ele nem conseguiu falar direito. Nós o interrompemos. Recomeçar já encerrando, né? Aquela ideia de uma ideia de um sistema burocrático que nós temos judicial. O sistema burocrático é fantástico. Nós temos o controle dos sujeitos, nós identificamos exatamente qual a conduta de cada um para controlá-lo. No momento que o sistema infla demais, se exacerba por demasiado, dizia o Weber numa ideia, o sujeito que ali está, que faz parte daquela engrenagem burocrática, ele deixa de ser sujeito. Ele está em uma arquitetura de ferro, uma gaiola de ferro, onde ele deixa de ser um ser pensante. E o sistema burocrático que o engole modifica a finalidade desse sistema e cria uma nova finalidade, uma nova essência. O sujeito se perde, eu não possibilito o diálogo, ele já não conhece mais a sua função. A função da justiça hoje qual é? Buscar a verdade, é cumprir metas do CNJ? A minha decisão das instâncias superiores é meramente política? Será que eu tenho maturidade para identificar essas novas provas, tu dizia de fato novo, para anular um processo do Lula via esse habeas corpus? Porque tu vê, nós temos na última decisão que analisou a liminar, concederam a liminar para a liberação do Lula, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes. Carmen Lúcia, o Fachin e o decano Celso de Mello foram contrários. O Celso de Mello até disse que naquela situação iria negar, mas no habeas corpus anterior, na discussão no plenário, ele foi favorável. Então nós temos aqui uma expectativa grande de liberdade do Lula no julgamento de mérito por conta dessa composição da segunda turma, analisando o histórico do habeas corpus anterior julgado em plenário. O ponto é, eu vou
efetivar eventual liberdade com os argumentos que tem, né? Até há uma situação, até verificar não a discussão da prisão em si, né? Que acaba tendo uma natureza jurídica essa de uma prisão política, mas há ali a questão da suspeição. Essa prova que surge, se analisada, o ponto é, como analisar essa prova se eu preciso de uma submissão dessa prova, se for publicada do Intercept, enfim, mediante perícia e tal, para constatar que é prova ilícita? E não estão nem esperando. Nem há, claro, não há qualquer já se fala previsibilidade que no o momento. que apareceu eu sei de uma coisa. Se a prova for ilícita, Existe um erro, por favor, se a Ricardo. prova for ilícita. Nos dias anteriores, A preocupação, o só para mercado... concluir, colegas, há uma preocupação social no seguinte sentido. Se a prova for ilícita, eu não modifico a realidade dos fatos e continuo tendo provas já avaliadas por primeira, segunda, terceira instância, enfim, de que há culpabilidade para se manter a condenação. Será que eu poderia, identificando essa prova como ilícita, manter a condenação dele? Eu teria que identificar se há uma outra fonte de prova lícita que não está contaminada por essa e que mantenha os fatos que condenaram o réu, o Lula. Isso é complexo, né? É complexo. E ver o quão complexo é. Eu estaria trabalhando correto e uma complexo. hipótese de ilicitude de prova, onde o que seria ilícito são os atos do magistrado, que é o esqueleto dorsal do processo. Quer dizer, todas as decisões que ali foram proferidas advêm dele, ele é a fonte, acaba sendo a fonte das decisões. Ou seja, eu não consigo identificar hoje uma fonte separada de prova que seja lícita para manter a condenação. Rafael, O resultado seria anular a maior operação do país. No momento, e talvez por isso o STF tenha preferido adiar para agosto a análise desse HC, no momento os argumentos da defesa são frágeis. Claro. Por quê? Porque tu está baseando a tua Foi argumentação de aquilo que eu suspeição disse. Em algo que já foi analisado. Tu está Não há argumentando, qualquer argumento tu novo. argumenta a suspeição em cima do relato que se tem de supostas provas. Exatamente. Sim, de um relato que Provas hackeado ilícitas. e que não sofreu perícia, porque as gravações podem ter sido é esse o ponto voltadas, crucial. Não Detalhe- sofreu perícia, o Intercept não entrega esse material, ou seja, há um ato criminoso de boato. produção de provas. E há em curso uma Mas por investigação analogia- sendo feita pela Polícia Federal e eles não podem acessar os computadores onde tem os documentos, porque esses documentos provavelmente estão no computador de alguém e que é estão fora do casado país, né? com um deputado federal e que estão Fora do protegidos pela imunidade. E ele já disse Então que está fora do país. como é que tu vai periciar? Como é que tu vai alegar suspeição de alguém com base no relato de uma prova ilícita que não foi verificada? Aí eu te pergunto, Guilherme, eu poderia, Possível. para reflexão, manter uma espécie de diz que me disse como prova processual, ou quiçá anular um processo com base nesse diz que me Evidentemente disse? que Não. Claro que não. Não, evidente que não. Claro que não. E se eu anulo com base nisso, eu teria que rever vários processos criminais. Todos. Inúmeros. Inúmeros processos. Quiçá a grande maioria. Com certeza. Onde surgem condenações com base nisso. E buscar No diz que me indenização do disse. Estado. Aliás, Exato. o deputado Davi Então Miranda... o efeito da anulação de uma ação como essa é devastador. Nós O não deputado temos Davi autoridade Miranda, para ele deu uma anular essa ação entrevista penal. na Folha de São Não, Paulo. Concordo contigo. O deputado Davi Miranda, que é casado com o Glenn Greenwald, ele deu uma declaração na Folha de São Paulo que eu achei maravilhosa, né? Ele falou o seguinte: não, eu sou a favor da Lava Jato e o caso tem que ser anulado é o do Lula. Eu não quero o Sérgio Cabral solto. Peraí, não consegue avaliar nem a consequência do que tu está propondo? Quer dizer, se tu vai fazer isso, vai anular, vai causar suspeição de um juízo... Aí que tá, Todos são favoráveis. É esse todos são troféu, favoráveis. É possível condenar, punir, prender, desde que observadas as regras do jogo. Mas é possível fazer isso. É esse troféu que todo mundo quer, o troféu do Lula solto. É isso que vale mais. O restante vem depois. Agora, estaria a sociedade brasileira preparada e o STF pronto para assumir uma responsabilidade de rasgar esse julgamento e soltar o Lula? E o que a sociedade faria? Só para completar, ao menos no meu ponto de vista, do alto da minha falta de cultura, eu não conheço na história do mundo
nenhuma nação e alterou seu regime, alterou suas condições, se não for pela força das armas. Não estaria sendo provocada uma situação de uma comoção social e o país estaria preparado para isso? Porque culpabilidade ele tem. Que cometeu o ato, cometeu. Ninguém fica rico. Ele teve 78 milhões de reais. Ninguém fica rico da noite para o dia, nem confiscados. trabalhando. Ninguém fica rico da noite para o dia como ele ficou. E aí? Só nós aqui que estamos debatendo, que enxergamos esse absurdo que é um cara ficar multibilionário. Mas aí eu acho que multibilionário com poder total, emprestando dinheiro para outros países, fazendo politicagem. O Lula, mais ele suja, não sórdida. é réu somente em um processo. Não, outra condenação. Tem esse detalhe. O Lula responde, se não me falha a memória, são 9 processos. O Lula não responde. Nas duas mãos. Ele consegue ele contar consegue na... ser julgado no TRF. Ele não é réu somente em Curitiba. Ele é réu em Brasília e é réu no Rio de Janeiro. Não foi somente o Sérgio Moro e o Dallagnol que atuaram no processo dele. Nós temos uma equipe do MP em Brasília e uma equipe do MP no Rio de Janeiro trabalhando. Nós temos uma equipe da Polícia Federal no Rio de Janeiro, nós temos uma equipe da Polícia Federal em Curitiba e nós temos uma equipe da Polícia Federal em Brasília trabalhando nesses processos, nessas pesquisas, nessas persecuções criminais. Ou seja, o Lula foi condenado mais de uma vez em primeira instância em Curitiba. Esta condenação foi avaliada por 3 desembargadores no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica aqui em Porto Alegre. Unanimidade. Por unanimidade, que inclusive aumentaram a condenação, ou seja, se houve uma combinação, que eu não acredito, e até o momento não existe nada que leve a esta crença, foi mal combinado, porque o TRF, sem combinar, aumentou a pena. Esta decisão do TRF, este acórdão do TRF, que confirmou a sentença de primeiro grau, foi confirmada no STJ. Sim. Por unanimidade também. Até o presente momento, não houve nenhum voto favorável ao réu Lula. Mais do que isso, ele já foi condenado em outra ação também. Sim, no sítio de Atibaia. 12 anos. Nós temos uma alegação, uma falsa alegação, muito mais um carnaval em cima de que... Bom, Não, só conclua e depois nós vamos... Um carnaval em cima de pedaços, de fragmentos de conversas que foram... podem ter sido criados. Que podem ter sido criados, que foram... Se alega que são do Sérgio Moro com o Dallagnol. Como disse o Rafael, Só que nós não temos nenhuma prova disso. Se for para anular o processo criminal, o Lula não tem foro privilegiado. Ele não tem que ser julgado pelo STF. Se for alegar a nulidade processual, isto não vai para o STF. Essa nulidade processual vai ter que seguir todo o rito. Vai ter que ir para o primeiro grau em Curitiba, depois ser confirmado no TRF e depois ir para o STJ, se quiçá chegar ao STF. Ou seja, por que o Lula tem este privilégio de todos os habeas corpus dele caírem no STF ou serem originários no STF? Nós estamos tendo uma inversão jurídica que nenhum outro réu no Brasil, na história dos 500 anos do Brasil, conseguiu. Se forem 10 segundos, tu pode. Comercial. Depois eu continuo a minha argumentação. A gente volta no intervalo, o Sondermann e o Boera continuam, e também o Favarin e o Soto. Aliás, tem uma mensagem aqui do Rodrigo Bavaresco, ele disse que manda um abraço pro Soto. Ah, grande Bavaresco. Colega no Exército. Aí, ó. Voltamos em seguida. De volta aqui com o Cruzando as Conversas na RDC TV. Neste bloco final nós temos só 5 minutos e temos comentários aqui do nosso público. Eu vou ler aqui rapidamente as mensagens que chegaram. Depois vocês comentam aí no geral. O Rodolfo Caetano faz uma provocação ao Vinícius Boera. De onde o Vinícius Boera disse que não se faz Constituição em fim de ditadura? Eu cito aqui uma dezena de países que fizeram isso. Constituinte se faz exatamente em momentos em que há um rompimento civil. E aí vai ter exatamente a Constituição do estilo que nós temos, uma Constituição que está levando o país à bancarrota.
que gerou uma série de benefícios e privilégios que vai levar o Brasil a quebrar. Que o Brasil não consegue gerar emprego, não consegue... Já está falido. Não consegue gerar emprego, não consegue gerar desenvolvimento. Não. Claro que sim. Claro que sim. Está quebrado por uma estrutura sistêmica que é deficiente. Mas a Constituição... Garantida pela Constituição. A Constituição garantida deu e uma descrita centena de direitos com muitos poucos deveres e aumentou. Tanto que, quando Fernando Henrique assume como presidente, os impostos respondiam a 15%, 16% do PIB. Passou a 21%, depois foi crescendo até chegar em 30%. Porque 27, de todos os benefícios que o Estado, as prefeituras, o governo foram obrigados a E esse é um outro erro. Hoje nós estamos em torno de 34%, 35% do PIB em impostos, em tributos. Só que esse é um cálculo errôneo. Porque com esses 34%, 35%, nós geramos um déficit de 400 bilhões o ano passado, né? 412 bilhões. Este déficit está sendo refinanciado, ou seja, nós estamos emitindo moeda futura. Nós estamos transferindo a carga tributária que deveria ser arrecadada para pagar as despesas de 2018, nós estamos jogando para a geração futura. Se nós computarmos esta carga tributária diferida, nós chegamos a 45% ou 46% do PIB. Temos 4 minutos só ainda de programa. Eu quero ler mais um comentário, depois o Soderman fala. O judiciário brasileiro é leniente, caro, egocêntrico, corporativista, hipócrita, inútil e o pior, não aplica o que lhe é cabível, justiça. E na ponta dele, a cereja do bolo, STF composto por, aí ele faz aqui, xinga os juízes aqui e tal, mas de qualquer forma o Edivan Luiz aqui dando um pau no STF. Para concluir, né, eu acho que por que o Lula tem essa relevância? Por que ele fura a fila? Né? Porque ele representa, na verdade, todo um Brasil que vive dessa construção corporativista. Ele é o ápice dos privilégios, dos direitos adquiridos, que na verdade são privilégios construídos por leis, num conluio entre quem faz a lei e quem julga. Nós somos o único país do mundo que tem um foro privilegiado para 50, 60 mil pessoas. Não existe. Né? Nós criamos castas. O Lula representa, ele é o rei destas castas todas que estão encasteladas em todas as estruturas de poder do Brasil, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário. E quando, por exemplo, a gente tem deputados como o Marcel Van Hatten, como o Kim Kataguiri, que vão lá e abrem mão do auxílio moradia, que abrem mão do apartamento funcional, que deixam de ter 35 funcionários para ter 6, 7 assessores, eles jogam na cara do resto desse Brasil corporativo, cujo Lula é o reizinho, né, a sua idiosincrasia. Então, nós, na verdade, somos o Brasil real. Nós, o telespectador que tem em casa, nós somos o Brasil real. E o Lula é o Brasil da fantasia que já morreu e que está preso. O Lula está preso, babacas. Pavarinho. Temos que ir para o fim. Sendo rapidinho, nesse grande reino que é o Brasil, nós estamos cada vez vivendo cada um no seu feudo. O STF criou um feudo para ele, a política de esquerda criou um outro feudo e ninguém desses feudos permite perder alguma coisa para os outros. Eles simplesmente querem que o troféu seja libertado, porque o troféu representa o quê? A volta daquela mamata, a volta das condições melhores possíveis para poder se tirar dinheiro do povo, tudo isso. Então, Lula tem que ser mantido preso porque as provas que apareceram contra o ministro não são provas, são mero factoides. Soto, rapidinho. Não podemos esquecer que a finalidade do processo penal é primordialmente limitação de poderes. É possível no Brasil prender, é possível interceptar, bloquear bens, é possível condenar, desde que observadas as regras do povo. Limitação do poder para o magistrado, para os órgãos julgadores. Que tenhamos não só direitos, mas o Sonderman falou anteriormente algo fundamental, mas deveres também. Deveres de um agir ético. A partir de agora,
já deveríamos ter, que sejam fortificados e que essas instâncias superiores sejam um modelo efetivo a ser seguido de conduta ética e de conduta moral. Muito obrigado. Bueira, rapidinho, porque estamos no fim. A Constituição, todos os que estudaram direito, inclusive tu, sabe que a Constituição é a origem de um novo país. Quando se cria uma Constituição, se bota em terra arrasada tudo que havia atrás e se cria tudo novo. E a nossa Constituição conseguiu criar a figura do direito adquirido. Ou seja, todos aqueles privilégios que existiam antes da Constituição, que era a oportunidade de se acabar na Constituição e se criar um Estado novo, se mantiveram os privilégios que estão levando o país, que levaram o país a toda essa tremenda dificuldade e essa geração de problemas. E eu quero deixar aqui uma crítica maior ainda ao STF e todo o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que fiscalizar a lei, tem que fazer o cumprimento da lei. E aí existe uma lei no Brasil que é o teto salarial. E os primeiros a descumprir o teto é o Ministério Público, que é o fiscal da lei, e é o juiz, que é o guardião da lei. Ou seja, o próprio Judiciário e o próprio Ministério Público ultrapassam, não cumprem a lei, e ao contrário, é o pior, é um feudo, assim como o Legislativo. Ou seja, se nós vamos reclamar, nós temos que reclamar do Legislativo e do Judiciário muito mais do que do Executivo, porque o Executivo, ainda por cima, não consegue nem ter os mesmos salários que o Legislativo e o Judiciário. Muito bem. Senhores, eu gostaria de agradecer aos quatro aqui pelo excelente debate. Obrigado. Lembrando que o Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Nós voltamos amanhã com mais uma discussão, mais um debate aqui para vocês, a partir das 22h30. Boa noite a todos e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.